alguém assentado no trono. Não pense, meu irmão, que as coisas estão de acordo com a sua força, a sua capacidade, o seu governo. Existe um Deus no céu, e esse Deus está sentado no seu trono, ele governa, ele é rei, e ele vai trazer juízo, ele vai trazer recompensa, ele vai manifestar a sua salvação. O mundo precisa entender isso, e a igreja muito mais precisa reconhecer isso e se colocar debaixo desse senhorio. E diz que os 24 anciãos, ou melhor, os 4 seres viventes, clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando então João ele notou que na mão do Pai havia um livro selado. Quando diz selado, quer dizer lacrado. Pra gente é um termo mais moderno, né? E quando se fala em livro, cuidado, não vamos pensar num livro brochura como este que nós temos nos dias atuais, mas vamos pensar na linguagem daquele tempo, como um rolo, né? Como se fosse uma pele grande de animal, ou um papiro que seja, que era enrolado. Então, é um rolo na mão. Então, no termo original eu vi na mão daquele que sentava no trono um rolo, selado, lacrado, fechado com 7 selos, com 7 lacres, de sorte que todo o conteúdo deste livro não era acessível a ninguém. Ninguém poderia ler aquele texto, aquele livro, haja vista que estava fechado com os 7 selos. Foi então quando um anjo forte gritou e disse: João, quem é que pode abrir este livro? Quem no céu ou na terra ou debaixo da terra pode abrir este livro? Eu sei que há muita especulação sobre o que é este livro. Alguns falam: o que será este livro? Aí alguns falam assim: não, esse livro é um mistério. E aí não basta o mistério, tem alguém que tem uma visão de um varão de branco descendo com um rolo na mão. Mas é tão simples, porque este livro, ele será aberto no capítulo 6. O Senhor vai abrir os selos daquele livro, e o conteúdo do livro, portanto, está revelado. Primeiro selo, está lá o conteúdo. Segundo selo. Então, por que toda essa especulação em torno de uma coisa que está revelada? Não é? Então, é dito que nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, havia alguém digno de abrir aquele livro. Ora, como nós sabemos que este livro é o próprio conteúdo do Apocalipse, a partir do capítulo 6, então, se este livro que contém juízos, se este livro que contém recompensas, se este livro que contém o livro da vida, a salvação, tudo está incluído ali dentro. E a Bíblia diz então que ninguém pode ou poderia olhar para aquele livro, nem sequer olhar para ele, que dirá abri-lo. Significa então que o destino de todas as coisas estava selado. Se o destino está selado e ninguém pode abrir o livro, e ninguém pode sequer olhar para ele, significaria que tudo o que aconteceu, inclusive a morte de Cristo, não teria nenhum vigor ou nenhum valor, porque Cristo morreu para poder reinar, ele comprou tudo para o Pai, mas o documento que mostra isso, que lhe dá toda a autoridade, estava selado e fechado. Como é que poderia então ser executados os juízos de Deus e a recompensa do Senhor e a sua salvação e o seu reino? De sorte que, não havendo alguém que pudesse sequer olhar para o livro, diz a Bíblia no capítulo 5 que João começou a chorar, e ele chorava muito. Isso porque ninguém podia abrir o livro. É como que João pensasse: e agora? O que será? Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, ele ressuscitou, ele constituiu sua igreja sofreu, também derramou muito sangue dos santos, e a igreja está ali sofrendo, aguardando. Todavia, de nada serve tudo isso, porque o livro está selado. Ninguém pode sequer olhar para ele. Foi quando um dos 24 anciãos, olhando para João, disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Aleluia! Eis aqui, aplauda o Senhor Jesus. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro.
Ou seja, eis aqui o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para abrir. A morte de Cristo não é tão somente, como muitos pensam e assim entendem, para salvar. Jesus te ama e morreu para te salvar. Não! A morte de Cristo, ela comprou, ela resgatou, ele adquiriu para o Pai todo o universo. De sorte que a sua morte constitui na dignidade e na autoridade de levar a cabo todos os juízos. Sabe por que Jesus vai julgar a todos, vivos e mortos? Sabe por que ele vai salvar, condenar, galardoar, disciplinar? Sabe por que ele vai consumar o propósito de Deus? Porque ele morreu e a morte lhe trouxe a dignidade. Ele venceu para abrir o livro. E João, então, voltando-se para ver o leão da tribo de Judá, ele viu um cordeiro como tendo sido morto. Ele viu que esse cordeiro estava com o sangue ainda quente. Razão, muitas pessoas perguntam para nós: pastor, o que significa esse leão e esse cordeiro que está aí no púlpito aí, atrás aí? Ora, isso aqui é essa representação do Apocalipse capítulo 4. Um leão, cordeiro. Jesus é tanto o leão quanto o cordeiro. Jesus é o Cristo, cordeiro, quando estava na cruz do Calvário. E quando ele sai em ressurreição, ele então é o leão da tribo de Judá. O cordeiro, símbolo da redenção, e o leão, símbolo do Cristo em sua força de ressurreição, que luta contra os inimigos e os vence cabalmente. E então João viu que Jesus levantou-se do seu trono e tomou o livro da mão do Pai. E agora ele começa a abrir este livro e a trazer a revelação deste livro. Por isso que no capítulo 6, irmãos podem acompanhar: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Esse ser vivente, ele clama, vem. Ele convida João a poder então adentrar naquela visão desta revelação. Pense num rolo selado, lacrado, com 7 selos, de maneira que, à medida em que o selo é aberto, então uma parte do rolo se desenrola, e algo está escrito neste rolo, que é o que se segue. Quando ele abriu o segundo selo, o rolo torna a desenrolar um pouco mais, e aí vai mostrando o conteúdo deste livro. Cada selo que ele abre, o rolo vai abrindo e o conteúdo vai sendo mostrado. O que me parece aqui é que João não lia no livro, no rolo que estava escrito, mas me parece que quando o Senhor abria o selo, é como se diante dos céus, não somente de João estava no céu, ali estavam os 4 seres viventes, estavam os 24 anciãos, estavam milhares de anjos, e diante deles não se abria como que uma cena e acontecimentos cinematográficos, ou seja, em movimentos, cenas em movimentos. Não era uma tela pintada ou nem um texto escrito, mas João via os acontecimentos futuros acontecendo diante dos seus olhos. É como se João estivesse inserido no tempo em que aquela cena estivesse acontecendo. É um fato profético, todavia não aconteceu ainda. João antecipou-se no tempo, e então é dito que ele ingressou. Olha, vem. Versículo 2 diz: vi então. Ele passa a ver as cenas do primeiro selo, do segundo selo, terceiro selo. Assim, lembre-se que esses acontecimentos aqui revelados terão lugar tão logo encerrar a era da igreja. Vem, eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois destas, depois das 7 igrejas. O capítulo 4 não sucede o capítulo 2 e 3? Então, capítulo 2 e 3, as coisas que são. E agora as coisas que devem acontecer depois destas. E, portanto, esses acontecimentos terão lugar daqui para frente. Ou seja, poderá ser que aconteça amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, eu não sei. Eu sei que está muito próximo, porque os 3 relógios de Deus já marcam quase à meia-noite. E então João, ele observou que os 4 primeiros selos, quando abertos, mostravam 4 cavalos com 4 cavaleiros, que eram ali, que saíam cavalgando e correndo e percorrendo toda a terra, levando consigo algum tipo de mensagem ou algum tipo de juízo.
nós vamos observar que o que se cumpre aqui nesses selos são ainda coisas do mundo natural. Porque nós vamos observar que num dado momento dos acontecimentos, nós vamos verificar que haverá uma intervenção divina diretamente sobre a terra, e aí coisas sobrenaturais vão acontecer. Nós devemos entender que o Apocalipse mostra o momento em que Deus vai intervir diretamente na história dos homens. Então não considere um absurdo, porque Deus é quem vai intervir. O mundo espiritual das trevas vai participar ativamente de muitos acontecimentos, e portanto começa-se alguns acontecimentos no âmbito natural, mas logo sobrenaturais também virão. Os 4 primeiros selos: um cavalo branco, um cavalo vermelho, e então um cavalo preto e um cavalo amarelo. Se os irmãos lerem cada um dos selos, perceberão que as características aqui indicadas falam de 4 eventos que terão lugar intensamente durante esse primeiro momento, que é o princípio das dores. O cavalo branco, quando diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem será este? Alguns acham que é Cristo, e falam é a vinda de Cristo. Ora, não pode ser aqui a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo é descrita em Apocalipse 19. É certo que lá ele está montado também num cavalo branco, é certo disso, até porque ele é o príncipe da paz. Mas a vinda de Cristo só ocorre de fato lá no capítulo 19, que será o último tópico da mensagem desta noite. Aqui então nós temos alguém que sai montado num cavalo branco, e é um cavaleiro, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este primeiro selo fala do surgimento do anticristo na primeira fase do seu ministério e com a sua primeira face. Porque quando o anticristo vir, não pense que ele é um monstro que sai do mar com chifre e cabeça para morder. Não, não é isso. É um homem. É um político, de acordo com as profecias do capítulo 17 de Apocalipse. Ele será um rei do Império Romano restaurado. No caso, ele surgirá da Europa. E é um homem que simplesmente vai se propor, porque ele vem num cavalo branco, porque a proposta dele é a paz. Ele quer promover a paz. Não é isso que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto àquela que está para dar à luz, assim virá a destruição sobre os homens. Ou seja, quando andarem dizendo paz e segurança, irmão, nós estamos na iminência de surgir aí um governo muito forte, não do Brasil, não de algum outro lugar, mas do antigo Império Romano restaurado, que vai propor ao mundo uma paz. É certo que ele não pode trazer paz, é certo que ele não trará a paz ao mundo, porque quem trará a paz? Somente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Mas ele tem uma proposta. E então é dito que, quando fala que foi-lhe dado uma coroa, é porque ele é constituído rei. Diz que ele saiu vencendo e para vencer. Interessante que não diz que ele venceu, mas ele saiu vencendo porque ele sai conquistando. E ele saiu para, o seu objetivo era a vitória. Não é dito que ele venceu, nem que venceria. Mas segue a ele então outros cavalos. Porque enquanto há uma intenção de paz, porque ele não vai trazer paz, mas há uma intenção, há uma palavra, é dito então que segue-se um cavalo vermelho, que é a guerra. Veja, versículo 4: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Irmãos, eu sei que a violência está grande, é verdade. Nós assistimos nos jornais, não é? Nós lemos nas revistas, vemos a cada dia a violência. Sabemos também que há guerras, mas nós ainda não chegamos naquele tempo chamado o princípio das dores, que Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerras. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Na verdade, guerras existem desde o princípio do mundo. Agora, vai chegar um tempo que é profético, em que um cavaleiro montado num cavalo vermelho, tendo ele
recebido a autoridade para tirar a paz da terra, foi-lhe